Existe um detalhe em Vingadores Doomsday que praticamente todo mundo ignorou quando o teaser foi lançado. Não é um personagem escondido, não é uma referência aos quadrinhos, muito menos aquela velha tradição de ficar analisando um reflexo em 4K e jurando que viu Mephisto tomando café no fundo da cena. É o próprio título. Fica comigo que você vai entender. Shhh. Fala nerds, beleza? Meu nome é Davi e hoje eu vou te contar um segredo, vários desse trailer. Porque quando a Marvel anunciou Avengers Doomsday, todo mundo fez a mesma associação. Doom igual Victor Von Doom, Doutor Destino. Fim da discussão. Faz sentido, é quase automático. Só que existe um pequeno problema nessa teoria. Em inglês, Doomsday não significa o dia do Doutor Destino. Significa literalmente o dia do juízo ou o dia da destruição, o dia em que tudo acaba. Quanto mais eu olho para esse teaser, mais eu acho que a Marvel nunca quis usar esse nome por causa do Victor Von Doom. Obviamente que ela quis fazer uma associação, mas ela escolheu esse nome porque o filme inteiro vai girar em torno de um único dia. O dia em que uma incursão finalmente acontece. E quando você assiste ao teaser pensando nisso, todas as cenas começam a fazer muito mais sentido. Foi o Thor, isso é muito específico. Não foi o Sam Wilson, não foi a Capitã Marvel, não são os Novos Vingadores. É justamente o cara, que dos heróis atuais provavelmente viu mais mundos diferentes do que qualquer outro. Thor passou anos viajando pelos 9 reinos. Já enfrentou deuses, já viu planetas sendo destruídos, já sobreviveu ao Thanos e também ao fim do mundo. Sim, Ragnarok é o Doomsday, só que do universo do Thor. Bom, se existe alguém que sabe reconhecer quando alguma coisa está errada, é ele. Então por que justamente ele recebe essa nave? Talvez porque quem está chegando não seja apenas mais um aliado, talvez seja alguém que exija a presença de um dos poucos heróis capazes de entender a gravidade de tal situação. Quando a porta se abre, lá está ele, Steve Rogers. Ou pelo menos alguém com a cara dele. Porque convenhamos, hoje em dia confiar em alguém na Marvel porque tem um rosto é certa ingenuidade. Tem variantes, tem Skrull, tem multiverso, tem bruxas. Nós sabemos que poderia ser qualquer um. Daqui a pouco aparece um Steve Rogers controlado pelo Mephisto, dirigindo um Uber, e metade da internet vai falar: isso tem base nos quadrinhos de 1900 e pouco. O Steve aparece diferente, cabelo comprido, barba, um pouco mais parecido com o Nômade lá de Guerra Infinita. Uma postura mais séria e mais importante, ele parece estar chegando, não voltando. É uma diferença pequena, mas muda completamente a cena. Não parece alguém retornando para casa, parece alguém trazendo uma notícia ou talvez um aviso. E aí entra um detalhe que quase ninguém comentou. A reação do Thor, ele não parece surpreso, também não parece emocionado, na verdade ele parece preocupado, como se aquela velha visita confirmasse algo que ele já temia. É aquela expressão de quem recebe uma ligação às 3 da manhã, sabe? Você ainda nem atendeu, mas já sabe que não é coisa boa. Isso me fez pensar em outra possibilidade. Talvez o Steve não tenha vindo pedir ajuda. Talvez ele tenha vindo avisar que o tempo acabou. Porque existe outro personagem nesse teaser que parece chegar exatamente à mesma conclusão. Charles Xavier, o nosso querido professor Xavier. Essa é pra mim a cena mais importante do vídeo inteiro, porque Xavier olha pra alguma coisa, fica em silêncio e chora. Não parece um choro desesperado, é pior, parece resignação. Bonita palavra, né? Como alguém que acabou de aceitar uma verdade impossível de mudar. E existe um conceito que a Marvel vem preparando há anos: as incursões. Desde Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nós sabemos que quando 2 universos começam a ocupar o mesmo espaço, não existe solução fácil. Não dá pra salvar todo mundo, um universo precisa desaparecer. É uma escolha impossível. Agora imagina a seguinte situação. Charles Xavier observa o céu, ou algum tipo de monitor, e percebe que o universo dele acabou de entrar em colisão com o outro. Naquele instante ele entende exatamente o que está acontecendo, porque talvez essa não seja a primeira incursão que ele presencia. E essa ideia muda completamente o personagem. Nós sempre imaginamos Xavier como líder dos X-Men. Mas e se antes mesmo dos Vingadores aparecerem, os X-Men já tiverem enfrentado o fim do mundo? E pior, e se eles tiverem sobrevivido porque outro universo foi destruído no lugar deles? Isso explicaria uma coisa: Xavier não reage como alguém descobrindo uma ameaça. Ele reage como alguém revivendo um trauma, como um médico que já perdeu pacientes demais. Ele olha e sabe exatamente como aquilo termina. Nesse momento tudo começa a se encaixar. Steve chega, Thor já está esperando, Xavier percebe a incursão, mas tem alguém ainda que está faltando nessa história: Victor Von Doom. Victor Von Doom. É melhor se render.
O Doutor Destino não se rende. Isso vai ser divertido! Vocês invadiram o solo lativeriano. Saiam. E eu acho que é justamente aqui que mora o verdadeiro plano do filme. Porque Victor nunca foi um vilão que destrói por prazer. Esse papel sempre coube melhor a outros vilões. Doom é diferente. Ele quer controle, ele acredita sinceramente que só ele consegue tomar as decisões que ninguém mais teria coragem de tomar. Lembrando aquele outro vilão, sabe? Se existe uma incursão, Victor não vai tentar impedir. Ele vai tentar vencer. Enquanto os Vingadores procuram uma forma de salvar os dois universos, ele provavelmente já entendeu que isso é impossível. Então a pergunta deixa de ser como salvar todo mundo e passa a ser qual universo merece continuar existindo. Eu diria até mais. Talvez isso seja um plano dele para criar o seu mundo bélico, conhecido de guerras secretas. E talvez seja exatamente por isso que o filme se chama Doomsday. Se você olhar no fundo, você vai ver um timer. E esse timer, na cena em que eles estão conversando com o Thor, ele deve dizer o quê? Que é o tempo que tem para essa incursão acabar com os 3 universos. Mas tem alguns vazamentos, que a gente já falou no TikTok, então se você não segue a gente, segue lá no TikTok, que mostram que parece que o universo do Tobey Maguire, do Homem-Aranha do Tobey Maguire, vai ter uma briga com o universo do Wolverine e eles vão tentar destruir o universo do Tobey Maguire. E aí vai ter uma luta entre os X-Men e os vilões do universo do Aranha e o Aranha. E uma coisa interessante, no vazamento falou que Tobey Maguire, o Homem-Aranha dele vai ter uma roupa vermelha com dourado, como nos quadrinhos, o Aranha de Ferro. Mas voltando, isso é assunto para outro vídeo. Doomsday, eu acredito que a cada minuto que eles forem para um outro universo para fazer alguma coisa, esse timer vai aparecer bem grandão pra gente, diminuindo o tempo. E no final, Doomsday reúne todo mundo, e já teve uma cena que vazou da San Diego Comic Con, onde ele vai controlar os Sentinelas, uma cena épica. E será que ele juntou aqueles heróis naquele lugar para destruir todos de uma vez? Ou ele viu ali que ninguém ia ter coragem de fazer o que ele queria e se virou e sabe que é só ele que vai ter coragem de fazer isso, de transformar o mundo à sua maneira? Porque algo que está sendo dito é que ele perdeu a família. Sabemos também que o Steve Rogers vai ser ajudado pelo Loki. Tem todo um contexto de filhos, a gente vê a filha do Thor, o filho do Steve Rogers, e aí a gente fica pensando, será que tem alguma coisa a ver com o filho do Doomsday? Lembra que no final de Quarteto Fantástico ele foi atrás do Franklin Richards. Alguns acham que ele raptou o menino. Eu acho que é algo pior. Eu acho que tem alguém nessa cena, inclusive da conversa, porque nós vemos uma sombra e nós não sabemos quem é. Será que o Victor vai estar lá e ele vai trair os Vingadores? Bom, eu não sei. Só sei que o dia da destruição está chegando.